E se eu te dissesse que o maior problema de Jujutsu Kaisen não é o Sukuna, mas sim o próprio sistema que criou ele, você ia me chamar de maluco ou ia parar para pensar por 5 segundos? Porque quanto mais a gente analisa o mangá de Jujutsu Kaisen, quanto mais a gente revisita as lutas, as explicações técnicas, os votos, as expansões, as adaptações de tudo aquilo que parecia genial no começo, mais começa a bater aquela sensação estranha de que o sistema de poder não está apenas complexo, ele está quebrado. E o pior de tudo é que a maior prova disso não é uma teoria maluca de fã e muito menos uma interpretação exagerada ou inventada. A maior prova disso atende pelo nome de Ryomen Sukuna. E antes que alguém já comece a digitar furiosamente dizendo que eu estou desmerecendo a obra, calma meu chapa, respira um pouquinho, porque a ideia aqui não é atacar a história, mas sim analisar com frieza aquilo que o próprio mangá nos mostra. Porque quando o sistema de poder permite que um personagem acumule vantagem sobre vantagem, adaptação sobre adaptação, hack sobre hack, a ponto de parecer que ele está jogando com um menu de configurações aberto no meio do campo de batalha, a gente precisa conversar sobre isso. Então já vamos organizar essa conversa direito, porque isso aqui não é uma birra e muito menos um hate gratuito. A estrutura aqui vai ser clara. Primeiro, a gente entende como o sistema de poder funciona na teoria, depois a gente analisa como ele deveria funcionar no equilíbrio, e em seguida, a gente observa o que acontece quando o Sukuna entra na equação. E no final, a pergunta inevitável vai ficar no ar. O sistema foi genial demais ou permissivo demais? Mas antes do vídeo começar, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal e se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, senão você vai entrar na expansão de domínio do Sukuna. Agora que o recado foi dado, bora deixar de enrolação e bora para a análise. O universo de Jujutsu Kaisen é construído sobre energia amaldiçoada que nasce de emoções negativas humanas. Medo, ódio, inveja, trauma, tudo isso gera energia. Essa energia é manipulada por feiticeiros através de técnicas inatas que são basicamente habilidades únicas gravadas no corpo da pessoa. E já aqui começa algo muito interessante. Diferente de outros shounens onde o poder pode ser treinado até certo ponto universal, aqui você nasce com uma técnica específica, ou seja, existe um limite estrutural pré-definido. Isso cria uma primeira camada de equilíbrio no mundo de Jujutsu Kaisen. Nem todo mundo pode fazer tudo. Cada técnica tem forças e fraquezas. Além disso, existe o custo. Toda técnica consome energia amaldiçoada. Quanto mais forte ela for, maior será o custo. E para controlar melhor essa energia, entram fatores como talento, experiência e, em casos raríssimos, dons especiais como os 6 olhos que pertencem ao Satoru Gojo. Até esse ponto está perfeito. O sistema é rígido e quase matemático. Gasta energia, paga o preço. Quer aumentar o poder, faz um voto vinculativo. Quer garantir acerto, usa a expansão de domínio. Mas sempre existe uma troca, sempre existe um risco e sempre existe uma limitação. E é justamente isso que torna o sistema brilhante no início da obra. Quando vemos personagens como Nanami Kendo usando o voto vinculativo para restringir o seu poder durante o expediente e liberar tudo nas horas extras, aquilo faz muito sentido. Ele troca a estabilidade por explosão momentânea. Quando vemos o Aoi todo explicar sua técnica para fortalecer sua própria energia, também faz sentido, porque ele assume o risco de revelar informação estratégica em troca de aumento de poder. O sistema é sobre equilíbrio, mas agora começa o grande problema. Porque quando o sistema permite que alguém acumule múltiplas exceções, múltiplas formas de controlar limitações e múltiplas ferramentas para ignorar riscos, o equilíbrio começa a balançar. Ryomen Sukuna não é apenas um usuário forte, ele é uma convergência de exceções. Primeiro ponto, estoque de energia amaldiçoada. O próprio mangá deixa claro que ele possui uma quantidade colossal, superior até mesmo ao de Yu Tokotsu, que já era considerado um caso anormal. Isso por si só já cria uma grande distorção. Se o sistema é baseado em custo e um personagem simplesmente tem combustível praticamente infinito, a matemática começa a falhar. Segundo ponto, técnica reversa. A habilidade de converter energia amaldiçoada negativa em positiva para regeneração é rara e extremamente difícil. Pouquíssimos personagens dominam isso em alto nível. Sukuna não só domina como usa em combate de maneira quase casual. Ele regenera membros, reconstrói órgãos e mantém o seu desempenho máximo. Ou seja, o custo de dano físico que deveria ser limitador praticamente desaparece. Terceiro ponto, expansão de domínio. O Santuário Malevolente é um domínio sem barreira fechada, algo descrito no mangá como uma técnica divina comparável a pintar uma obra-prima no ar. Ao abrir mão da barreira tradicional, ele amplia o alcance do acerto garantido para quase 200 metros. Isso é um voto vinculativo aplicado estruturalmente à própria expansão de domínio.
E aqui entra uma questão crucial. O voto vinculativo deveria ser algo estratégico e pontual. Sukuna usa como ferramenta recorrente. Ele ajusta o alcance, a potência, a condição de ativação, tudo em tempo real. Isso não é teorização, é mostrado em campo de batalha. Ele faz trocas inteligentes constantemente. Quando o sistema permite esse nível de manipulação dinâmica, o que era equilíbrio vira customização de build no meio da luta. E aí chegamos ao ponto mais absurdo. A técnica das 10 sombras é dada ao assumir o corpo de Megumi Fujiguro. A partir desse momento, o Sukuna não é mais apenas um usuário de sua própria técnica de corte em chama. Ele acumula um arsenal inteiro adicional. As 10 sombras já eram consideradas uma técnica com potencial equivalente aos 6 olhos e ao ilimitado. Isto é dito explicitamente pelo Satoru Gojo. No passado, um usuário das 10 sombras matou um usuário do ilimitado com 6 olhos. Ou seja, a técnica por si só já era uma ameaça de alto nível. Agora coloca isso na mão de alguém com 1000 anos de experiência. Aí o bagulho fica louco. E para piorar a situação ainda surge o Marrogara, o general divino que se adapta a qualquer fenômeno após exposição. Para ele a adaptação não é força bruta, é a evolução contínua em tempo real. Se não for eliminado rapidamente, ele supera os seus obstáculos. Quando Sukuna consegue dominar o Marrogara, ele não apenas ganha uma invocação poderosa, ele ganha acesso ao conceito de adaptação aplicado estrategicamente contra o oponente mais forte da era moderna. E é aqui que o sistema começa a parecer menos um tabuleiro equilibrado e mais um sandbox onde um jogador descobriu todos os exploits. Porque se o custo é energia, ele tem energia. Se o limite é dano físico, ele regenera. Se o obstáculo é técnica superior, ele adapta. Se o problema é domínio adversário, ele tem amplificação, domínio próprio e técnica de neutralização. Se a habilidade se esgota, ele aprende a restaurar a função cerebral com energia reversa. Em teoria, cada um desses elementos é aceitável. Em conjunto, eles criam uma sobreposição de vantagens que nenhuma outra construção na obra consegue explicar. E isso não é demérito narrativo, é observação estrutural. Um sistema de poder precisa de tensão, precisa que o público sinta que existem limites reais. Quando um personagem ultrapassa todos esses limites de forma cumulativa, o risco narrativo diminui. Na luta contra o Satoru Gojo, o que vemos é menos um embate equilibrado e mais uma disputa de quem consegue manipular melhor as brechas do sistema. O Gojo tem controle absoluto de energia por causa dos 6 olhos. O Sukuna tem quantidade absurda e capacidade de adaptação. Mas observe um detalhe, o Gojo depende do ilimitado para maximizar o seu potencial. O Sukuna não depende de uma única peça central, ele depende da soma, e isso faz dele mais versátil, mais imprevisível e estruturalmente mais difícil de conter. O problema não é ele ser forte, o problema é o sistema permitir que ele acumule camadas sem sofrer o colapso proporcional, porque em teoria, quanto mais exceções você acumula, maior deveria ser o risco. Só que o Sukuna quase sempre consegue converter risco em vantagem através de votos vinculativos inteligentes. O sistema foi construído para premiar criatividade, e o Sukuna é a forma máxima dessa criatividade levada ao extremo. Então a pergunta deixa de ser ele é forte demais e passa a ser o sistema é permissivo demais. Quando você pode manipular o alcance, potência, condição, restaurar técnica, adaptar invocação, abrir um domínio sem barreira, regenerar o corpo e ainda ter o maior estoque de energia da obra, o que exatamente te limita? E se a resposta for quase nada, então o sistema não está quebrado por erro, ele está quebrado por design, porque Jujutsu Kaisen nunca foi sobre justiça cósmica, sempre foi sobre brutalidade técnica, sobre quem entende melhor as regras. O Sukuna não ignora elas, ele entende melhor do que ninguém na obra, e talvez seja exatamente isso que torne tudo tão desconfortável. Se o sistema permite isso, então qualquer outro personagem que não alcance esse nível de manipulação está sempre jogando em desvantagem. E isso cria uma sensação inevitável de que, para derrotá-lo, seria necessário algo que transcenda o próprio sistema. Talvez essa seja a intenção final da obra, mostrar que o sistema que cria monstros precisa ser superado, não apenas combatido. Mas até lá uma coisa é inegável. O sistema de poder de Jujutsu Kaisen é uma máquina incrível que nas mãos erradas vira uma arma absoluta. E o Sukuna
é a prova disso. Mas agora eu quero saber de você, meu nobre. Você acha que o sistema de poderes está realmente quebrado ou acha que ele é simplesmente complexo demais para a gente aceitar que alguém domine todas as engrenagens? Deixa aqui nos comentários a tua humilde opinião. E se você curtiu essa análise, deixa aquele like para fortalecer o canal e incentivar a gente a estar fazendo mais e mais conteúdos para vocês, beleza? E aproveita também aqui para deixar nos comentários uma ideia de próximo vídeo, um próximo personagem ou próxima obra que a gente pode estar analisando. Te encontro no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, meu consagrado. Fui!